demanda essa presença, essa interação. A interação é um conceito fundamental para as discussões em torno da comunicação popular, comunitária e cidadã. Então é importante que a gente entre um pouco nesse tom, nesse clima. A conjuntura que a gente vive hoje é uma conjuntura marcada por processos bastante intensos, bastante densos de debate político, de disputa de hegemonias. Então é isso que a gente traz para o tema do nosso evento. Toda a programação, ela se volta para pensar os nossos desafios, as lutas por cidadania, os processos de disputas de hegemonias em que estamos inseridos, ou que, na medida do desdobramento das nossas pesquisas engajadas, pesquisas comprometidas com processos concretos de transformação, de melhoria das condições de vida, de existência das pessoas, da humanidade. Então é um pouco nesse tom, nesse clima que a gente oferece esse espaço para encontrar aqui pesquisadores, pensadores, intelectuais orgânicos que pensam a questão da cidadania e da comunicação desse contexto. E para começar, a gente traz aqui um presente para nós, de poder oferecer a presença do professor Eduardo Coutinho para trazer para a gente um pouco dessa discussão. Então, é um pouco nesse clima, nesse tom que a gente inicia as nossas atividades. Então, a gente vai, à medida em que o evento vai acontecendo, a gente vai reforçando a programação, mas a gente tem uma atividade agora à noite, já vou deixando isso anotado para que vocês possam e deixando isso registrado. Amanhã pela manhã nós teremos outras atividades também nesse espaço, ou painéis que também vão tratar de questões relacionadas à comunicação, que cidadania queremos, pensando a comunicação. O primeiro painel, trazer um pouco de experiências nesse campo da comunicação popular, comunitária, cidadã, de norte a sul. Então a gente traz aqui experiências que, de fato, essa expressão norte a sul se materializa vivamente nesse momento. E os espaços da socialização das pesquisas, de trazer aqui experiências de vídeo, de outras produções comunicativas e cidadãs de modo geral, e uma conferência de encerramento em que a gente traz uma experiência concreta de articulação em torno dessa comunicação. Então é um pouco essa programação que a gente oferece. Vocês vão poder acompanhar com mais detalhe essa programação que vai estar espalhada pelos espaços do evento, mas a gente começa com a presença do professor Eduardo Granja Coutinho. Então acho que é um pouco nesse clima, nesse tom, bastante radicalizado no sentido de se colocar aqui para poder pensar os desafios da conjuntura e pensando a comunicação como uma estratégia fundamental nesses processos de disputas de hegemonia. Então, é um pouco assim que eu, mais uma vez, saúdo a presença de todas e todos, e que a gente possa iniciar essa nossa trajetória curta, mas que esperamos tenha desdobramentos ainda mais significativos nos espaços de atuação de cada um e cada uma de nós, e que a gente então possa vivenciar com toda a intensidade de reflexão, de debate, de compreensão dessa conjuntura. Então, professor, fique à vontade para a sua conferência, e a gente vai destinar um tempo já combinado com o professor para fazer a exposição, e ao final a gente faz um tempo para debates. Então vão aí se ajustando nas questões que vão surgindo, e ao final a gente oportuniza um espaço de diálogo. Tá? Professor? Alô. Boa noite a todos e todas. Será que esse aqui está legal? Está melhor. É um prazer estar aqui com vocês, nessa universidade tão simpática, tão acolhedora, onde floresce o pensamento crítico. Eu queria começar saudando a todos os participantes, organizadores dessa 16ª Conferência Brasileira de Comunicação Cidadã. Queria agradecer à BPCom, ao BPCom da UEL, particularmente ao professor Rosenaldo Miani,
convite e a oportunidade de refletir com vocês, né, nesse momento decisivo da nossa vida política, um tema fundamental e atualíssimo, é o tema da relação entre comunicação e hegemonia. Esse é, como se sabe, um tema muito caro ao pensador italiano Antonio Gramsci, né? O tema da luta pela cultura. Gramsci, sabe, é um autor importante para quem quer pensar a cultura como uma instância da luta política, né? O seu pensamento ajuda a gente a entender não apenas a maneira como se exerce a hegemonia, né, dos grupos dirigentes, mas também, dialeticamente, os processos culturais, comunicacionais, de contestação, pressão e resistência. Essa resistência político-ideológica é que Raymond Williams, inspirado em Gramsci, chamou de contra-hegemonia. Bom, nessa nossa conversa, eu pretendo enfocar justamente as estratégias de contra-hegemonia voltadas para a criação e expressão daquela visão de mundo que Gramsci chamou de nacional popular. Esse conceito de nacional popular, ele se revela particularmente importante nesse momento atual, né, de ascensão da cultura do fascismo no nosso país. Essa é, portanto, a questão que eu gostaria de desenvolver aqui. O nacional popular como oposição democrática ao verde-amarelismo. Bom, eu queria introduzir essa discussão sobre o nacional popular com uma pequena história. Eu recebi de um amigo de Brasília uma mensagem no WhatsApp. Coloquei uma bandeira do Lula na janela e o síndico mandou tirar, dizendo que são deveres do condômino não colocar placas e cartazes de publicidade do cunho político na janela dos apartamentos. Meu amigo respondeu ao síndico, né? Nós, os moradores bolsonaristas, não estão sendo impedidos de fazer publicidade de cunho político. O prédio está cheio de verde e amarelo. Ao que o síndico respondeu: gostaria de lembrar que a exposição da bandeira do Brasil não é considerada propaganda política e está respaldada por lei, protegida pela Constituição e acima de qualquer discussão de cunho político. Bom, 2 dias depois, perguntei a esse meu amigo: e aí, a bandeira vermelha está lá? Ele respondeu: não só a bandeira, agora tem também uma toalha, a famosa toalha. Bom, esse é um pequeno episódio da luta pela cultura no Brasil contemporâneo. Nessa luta, as elites, que são o poder espiritual dominante, detêm o monopólio dos símbolos pátrios. Só elas podem se fazer valer dos símbolos nacionais para impor os seus valores, as suas ideias, a sua visão de mundo. As elites falam em nome da nação. Recentemente, todos viram, né, as cores nacionais foram sequestradas de uma tal maneira que é particularmente impossível a pessoa vestir uma camisa da seleção brasileira sem ser confundida com fascista. A própria festa cívica brasileira, no bicentenário da independência do Brasil, foi apropriada pelo candidato oficial, que usou e abusou do verde e amarelo. O mesmo acontece com o hino nacional. Durante muito tempo, esse símbolo da nação não podia ser interpretado livremente pelo povo. Havia uma única forma de executá-lo, que é
acordo com uma lei da ditadura de 1971, que trata sobre a forma e apresentação dos símbolos nacionais, era obrigatória a tonalidade de si bemol para execução do hino. Conforme o si bemol é uma tonalidade muito alta, quase ninguém consegue cantar esse tom. Além disso, pela lei, era proibida a execução do hino com arranjos vocais diferentes daquele definido por Alberto Nepomuceno. Era necessária a autorização do próprio presidente da República para a execução do hino com outro arranjo. Então, na luta pela cultura, as elites querem ter a exclusividade dos símbolos nacionais, de maneira que a sua representação da nação prevaleça. Acontece que as camadas populares também representam a vida nacional, né? E se apropriam dos símbolos da nação sob uma perspectiva conveniente aos seus interesses. É essa representação alternativa e democrática da nação que Gramsci chamou de nacional popular. Então, diferentemente do nacionalismo pelo alto, né, chauvinista, ufanista, o nacional popular, no sentido gramsciano, significa a possibilidade de se contar a história da nação sob um viés contra-hegemônico. Se o nacionalismo, né, a ideologia burguesa por excelência, representa a sociedade como um todo uno, sem contradições, sem relações de dominação, o nacional popular é uma representação alternativa da nação, feita a partir de baixo. Uma representação que se contrapõe à visão de mundo oficial. Como observa a filósofa, né, Marilena Chauí, o termo nacional, de nacional popular, remete à ideia de unidade. Ou seja, somos todos brasileiros, opressores e oprimidos. Mas o termo popular remete à ideia de classe social. Portanto, em oposição ao nacionalismo burguês, que se apropria do sentimento nacional, né, no sentido de camuflar as relações de dominação, o nacional popular significa a possibilidade desses grupos subalternos mobilizarem os signos da tradição sob uma perspectiva histórica articulada a seus interesses. A Marilena Chauí nos dá um exemplo dessa prática popular e democrática de interpretação dos símbolos da nação. O uso da bandeira nacional feita pelos trabalhadores do ABC nas greves de 78 e 79. Na ocasião, a bandeira, esse símbolo sagrado, inatacável da pátria, foi utilizada pelos metalúrgicos para se defenderem das bombas e dos cacetetes policiais. Né? Quem ousaria massacrar trabalhadores recobertos pela bandeira do Brasil? Um outro exemplo são os carapintadas. Né? Em 1992, foram às ruas pedindo o impeachment de Collor de Mello. Né? Em oposição ao nacionalismo pelo alto de Collor, né, que adotou os dois L's do seu nome com as cores verde e amarela, né, como uma espécie de logomarca do seu governo, os estudantes pintaram os seus rostos também de verde e amarelo para pedir o seu afastamento. No campo das artes, a obra do compositor Noel Rosa, por exemplo, é bem ilustrativa do nacional popular na cultura brasileira. Né? Diferentemente do samba de exaltação, nacionalista, né? Como Aquarela do Brasil, de Ari Barroso, que representava
país de uma forma idealizada, cantando as belezas e riquezas da nação, os heróis nacionais, as glórias nacionais, em sintonia com o hino nacional, Noel Rosa cantou o Brasil real, na perspectiva dos vencidos. Noel fala sobre a fome, sobre a indigência, sobre a opressão, sobre a vida nacional atravessada por profundas contradições. Noel é um brasileiro que ama o seu país, mas a sua representação da nação nada tem de xenófoba, ufanista, do tipo Brasil acima de tudo, né? Deutsche über alles. É uma representação crítica. Nos seus sambas a gente encontra tanto os tipos populares quanto os tipos antipopulares, né? A gente encontra o João Ninguém, a dama do cabaré, os malandros, os trabalhadores, o pequeno burguês, as elites, os coronéis. Noel tem um samba chamado Com Que Roupa, um samba de 1929, foi seu primeiro sucesso. Esse samba é uma paródia do hino nacional, né? Ele inverte aquela representação idealista do Brasil como um gigante pela própria natureza, deitado eternamente em berço esplêndido. O samba de Noel é realista. Ou seja, ele canta o Brasil dos miseráveis, do sujeito que não tem roupa sequer para ir ao samba. E o curioso é que ele faz isso em cima da melodia e da harmonia do hino nacional brasileiro. Ou seja, ele interpreta um símbolo nacional a partir de uma perspectiva popular, de classe. Na hora de gravar, o maestro, Noel, isso é muito interessante. Mas você não pode brincar com símbolos nacionais, você vai preso, né? Então ele decidiu mudar algumas notas da melodia para que a música pudesse ser gravada. Então a melodia do samba, do hino, né? E a melodia do samba ficou assim. Eu hoje estou pulando como um sapo para ver se escapo dessa praga de urubu. Já estou coberto de farrapos, eu vou acabar ficando nu. Meu paletó virou estopa, eu não sei mais com que roupa, que o samba que você me convidou, esse é o seu clássico, com que roupa. Quer dizer, com que roupa é um exemplo dessa representação alternativa, marginal do povo-nação. É uma resposta das camadas populares à mitologia nacionalista. É esse, portanto, o sentido do nacional popular em grande. Quer dizer, ele significa a possibilidade de se refazer a história, a memória social, num sentido contrário ao dos grupos hegemônicos. É importante lembrar que Gramsci formou esse conceito de nacional popular num contexto de luta contra o fascismo. O fascismo que é uma forma exacerbada do nacionalismo. Então, o nacional popular gramsciano, ele se contrapunha à interpretação reacionária que o fascismo fazia do passado nacional. Era uma estratégia de luta contra a apropriação do passado italiano por Mussolini. Também no Brasil, o nacional popular tem sido, há mais de um século, uma estratégia dos grupos populares na luta pela cultura. E assumiu diferentes feições ao longo desse século. Bom, é interessante a gente fazer uma breve reflexão, ainda que esquemática, sobre o nacional popular na história da cultura brasileira. Eu diria que essa representação contra-hegemônica da nação floresce no Brasil moderno.
ela já está presente na literatura no início do século XX, mesmo antes, mas de forma esporádica. Carlos Nelson Coutinho, não é meu parente, mas é meu mestre, né? Ele cita a obra de Lima Barreto, dos anos 10, como uma das primeiras manifestações do nacional popular na literatura brasileira. Né? Uma alternativa à cultura intimista das elites e também ao nacionalismo pelo alto dessas mesmas elites. Então, nesse momento, nos anos 20, a visão de mundo nacional popular começa a ganhar força na literatura e na música. Né? É possível a gente encontrar nos sambas de senhor, o rei do samba, uma imagem alternativa da nação. Mas é na era Vargas, né, a partir dos anos 30, o nacional popular se desenvolve. Nesse período, o Estado burguês, necessitando ampliar a sua base de consenso, tratou de incorporar o povo à nação. Lembre-se, né? A questão social na Primeira República era uma questão de polícia. Vargas incorporou o povo ao seu projeto de poder. Então, a própria cultura popular era reprimida no início do século, era reprimida fisicamente. E ela foi assimilada por Vargas, nesse período nacionalista, como fundamento da identidade nacional brasileira. Então, pela primeira vez na nossa história, pode-se falar num projeto de hegemonia. O Estado passou a se preocupar em obter o consentimento espontâneo e ativo do dominado. Vargas se tornou o pai dos pobres. Ora, toda hegemonia envolve a possibilidade de uma contra-hegemonia. Isto é, de uma resistência a partir de dentro da cultura oficial. É nesse período que a ideologia nacional popular se fixou e amadureceu como uma contra-tendência ao sistema simbólico dominante. A partir dos anos 30, que oposição ao nacionalismo pelo alto, o nacional popular floresceu de forma vigorosa a nossa cultura, expressando-se no terreno da prosa, Jorge Amado, Graciliano Ramos, da poesia, Carlos Drummond de Andrade, por exemplo, da música popular, o próprio Noel, Wilson Batista, Lamartine Babo, das artes plásticas, Portinari, de Cavalcante, Tarsila do Amaral, etc. Então a gente observa nesse período, né, uma aproximação dos intelectuais em relação ao universo popular. Nas palavras de Gramsci, os sentimentos populares são vividos como próprios pelos intelectuais, que desempenham uma função educadora nacional, colocando-se o problema de elaborar os sentimentos populares após tê-los revivido e deles se apropriar. Noel Rosa, mais uma vez, é um bom exemplo disso. Né? Ele é um compositor branco, letrado, frequentou a universidade, mas é o primeiro a subir o morro para fazer samba em parceria com os sambistas populares. O Noel nasce o samba moderno. É um samba popular pela forma, mas com uma poética sofisticada, crítica, irreverente, paródica. Bom, eu vou dar um salto mortal dos anos 30 para os anos 70. Né? Para o período da ditadura militar brasileira, civil militar. Nesse momento, o regime ditatorial
espinha dorsal do Nacional Popular, pela coerção, pela censura, mas também um projeto de direção ideológica que ficou a cargo de uma estrutura midiática extremamente eficaz. A ditadura empresta um grande estímulo à expansão de uma poderosa indústria cultural, né? Nesse momento que a indústria cultural se consolida no Brasil. É nesse momento também que surge com força total a televisão, esse aparelho de hegemonia extremamente eficaz que está aí até hoje. Bom, a emergência de uma indústria cultural extremamente concentrada, né, teve consequências profundas para o desenvolvimento da cultura brasileira. É sobre isso que eu quero falar. A consciência das massas foi objetivamente limitada pelo monopólio dos meios de comunicação. A partir dos anos 80, fica mais claro, né? Com o aprofundamento da chamada globalização, que é uma outra forma de se dizer norte-americanização da cultura, eu acho que a partir desse momento é possível observar um período de declínio do nacional popular. Acho que a gente pode dizer que a crise dessa visão de mundo alternativa nas últimas décadas está relacionado tanto ao enfraquecimento do nacional no contexto de globalização neoliberal, quanto ao declínio popular, isto é, da consciência de classe das camadas populares, como consequência das profundas transformações no mundo do trabalho, né, de suas formas de representação social e política. No mundo atual globalizado, a indústria nacional tem que se adequar a produzir, né, a fabricar os carros, as roupas, os bens, de acordo com a realidade do mercado mundial. E por que os bens culturais, uma canção, por exemplo, não pode ser produzida dessa forma também? Né? A expansão do mercado transnacional, integrando todas as regiões de todos os países num sistema homogêneo, standardiza alguns, né? E substitui a cultura de cada região pela cultura global padronizada. Eu acho que para a gente entender essa crise do nacional popular, hoje, né, é preciso compreender as profundas transformações ocorridas naquilo que Gramsci chamou de sociedade civil. A sociedade civil é um mídia, é um meio da cultura. E é interessante perceber essa mutação da sociedade civil nos últimos 50 anos. A sociedade civil, diz Gramsci, é a arena da luta político-cultural. Né? Gramsci a definiu como o conjunto dos aparelhos de hegemonia. Nos cadernos do cárcere, ele se dedicou ao estudo dessas organizações culturais, os aparelhos de hegemonia, a imprensa, a igreja, o partido, o sindicato, a escola, organizações culturais, onde se dá a luta pela cultura. Ele se dedicou ao estudo desses aparelhos de hegemonia para entender como se exercia a hegemonia burguesa na Itália, né? E refletir como deveria se dar a luta pelo socialismo nas sociedades de tipo ocidental, ou seja, nas sociedades em que havia uma sociedade civil forte. Bom, eu acho que se a gente quiser entender como se trava a luta cultural, político-cultural no Brasil hoje, no Brasil contemporâneo, é preciso, assim como Gramsci, entender o que está acontecendo na sociedade civil. Como se estrutura a sociedade civil? Não se pode perder de vista o fato de que
Com a consolidação da indústria cultural, é que está a questão. A sociedade civil foi como que sequestrada pela mídia eletrônica. Isso significa que os meios de informação, extremamente concentrados, passaram a ocupar, em larga medida, o espaço dos demais aparelhos de hegemonia. Escola, igreja, partidos, sindicatos, etc. Então, hoje, esses tradicionais instrumentos ideológicos não têm mais a mesma força que tiveram no passado. Mesma capacidade de organização da cultura. Basta pensar, estava conversando isso com a Cláudia Santiago hoje, nas instituições de ensino precarizadas pelas políticas públicas de educação, nos partidos políticos, eleitoreiros sem função orgânica, nos sindicatos igualmente esvaziados, nas organizações como a ABI, OAB, CNBB, as pastorais, na comunicação comunitária, que não tem hoje o mesmo peso na organização da cultura que teve no passado. Ou seja, já não tem a mesma força, a mesma importância como meio de formação da consciência popular. Então, hoje, o principal instrumento de hegemonia, quase que absoluto, é, sem dúvida, a mídia eletrônica, ou, para usar a expressão do Ottaviani, o príncipe eletrônico. Maquiavel se referiu ao príncipe, Gramsci ao moderno príncipe, que é o partido político, como responsável pela organização da vontade coletiva. E Ottaviani se refere ao príncipe eletrônico. Esse príncipe, nos tempos atuais, que forja a consciência das massas, que forja a ideologia das massas, a maneira como as pessoas pensam, elas sentem, canalizando os anseios, os sentimentos populares para um projeto hegemônico de poder. Então, com o advento desses novos e poderosíssimos aparelhos privados de hegemonia, a televisão, mais tarde as redes sociais, a sociedade civil passou a se configurar de uma forma radicalmente nova, que se revelou desfavorável aos que anseiam por transformações sociais. O uso das novas técnicas sociais, dizendo, promoveu um deslocamento radical do lugar da política e do modo de se construir hegemonias e soberanias em todo o mundo. De fato, esse príncipe eletrônico, possibilitado pelas novas tecnologias de comunicação, alterou drasticamente a correlação de forças entre as classes hegemônicas e as classes ditas subalternas. Como observou Coutinho, Carlos Nelson Coutinho, a monopolização capitalista dos meios de divulgação cultural aumenta objetivamente as já antigas dificuldades para a criação e divulgação entre nós de uma cultura nacional popular, democrática e pluralista. Essa hipertrofia da mídia eletrônica limitou a atuação dos intelectuais progressistas junto às camadas populares, na medida em que restringiu o seu campo de atuação, a base material da cultura. A mídia ocupou a sociedade civil, expulsando os intelectuais da luta pela cultura. Bom, não são raros os casos de intelectuais de esquerda que, na falta desses espaços culturais, se viram obrigados a trabalhar nas redes de televisão. Foram cooptados de lembramos, intelectuais como Vianinha, Eduardo Coutinho, Xará, que eram do CPC da UNE, Centro Popular de Cultura, da União Nacional dos Estudantes, e foram assimilados pela Rede Globo. O Vianinha é o criador da Grande Família, o Eduardo Coutinho, do Globo Repórter. Bom, o declínio do nacional popular
popular nas últimas décadas é condicionado, portanto, objetivamente, pelo rareamento no âmbito da sociedade civil dos aparelhos, dos espaços de luta por uma nova cultura. E pelo consequente afrouxamento dos laços entre os intelectuais e o universo popular. Não sei se deu para entender esse encadeamento lógico, né? Ou seja, o advento do príncipe eletrônico teve como consequência o esvaziamento dos demais espaços culturais, onde atuam os intelectuais progressistas na organização de uma cultura alternativa. Bom, mas a despeito, né, dessa... Tem os dois juntos. Tá baixo? Tem mais opção. Tá. Apesar dessa debilidade do nacional popular nesses tempos, ficou meio... esses tempos de globalização, é certo também que o nacional popular resiste a essa representação alternativa da nação. A cultura nacional popular, como diria o sambista Nelson Sargento, agoniza, mas não morre, né? E agonia, a palavra agonia, né, em sua acepção original, não é prelúdio de morte, nem conclusão da vida. Agonia, diz o filósofo Unamuno, agonia quer dizer luta. Ou seja, embora em condições adversas, o nacional popular luta, resiste como oposição democrática no plano da cultura ao lixo midiático, à cultura do fascismo e ao verde-amarelismo entreguista que hoje legitima a destruição do Brasil. Bom, antes de concluir, quando estiver faltando 2 horas para terminar, você me avisa. Eu queria relacionar essa problemática do nacional popular à questão da paixão na política. Essa questão que eu abordei nesse meu último livro, A Paixão, segundo Antônio Gramsci, que depois eu vou sortear. Gramsci compreendeu o nacional popular, né, como eu disse, como uma resposta à mitologia fascista, né? Gramsci pretende dar conta de uma questão política prática. O que se pode contrapor por parte de uma classe inovadora aos mitos da classe hegemônica? Ao mito fascista do condottiere, ele contrapõe o mito progressista, o do moderno príncipe, o partido político. O que é um mito no sentido gramsciano? O mito é uma ideia-força. Uma ideia-força. É uma visão de mundo, ou seja, é um conjunto de ideias e valores que se torna paixão. É uma ideia que move e comove as massas. Hegel disse que nada de grandioso no mundo foi feito sem paixão. O que move os homens na história é a paixão, são os mitos. Ora, diria Gramsci, as elites sempre souberam que o controle das paixões dos homens é uma poderosa arma política. Sempre souberam que para dominar é preciso orientar o sentimento das massas para o seu projeto de poder. A ideologia nacionalista, por exemplo, mobiliza politicamente o sentimento de pertencimento a uma comunidade nacional. O fundamentalismo religioso se apropria de um sentimento da fé, da crença dos homens para legitimar a sua dominação. Daí a eficácia
a grande eficácia da mídia eletrônica, né, como instrumento de hegemonia. Nela são criados os mitos, as paixões que induzem correntes de opinião e atuam sobre a vontade popular. Lembrem-se de como a mídia criou uma opinião pública favorável ao golpe de 2016, canalizando as emoções que estavam nas ruas desde 2013, desde junho de 2013, né, para o projeto golpista. Né? O príncipe eletrônico recorreu aos mitos do verde-amarelismo. O gigante acordou, para reforçar o sentimento de ódio irracional contra a esquerda, criando o caldo de cultura fascista que possibilitou a quebra do Estado Democrático de Direito. Foi nesse momento que a camisa da seleção brasileira foi sequestrada. Então, por seu apelo direto às emoções, por sua enorme capacidade de atuar sobre a sensibilidade das massas, canalizar os afetos populares para a conservação das relações de poder, a mídia eletrônica tem sido o mais eficaz instrumento de hegemonia. Pense-se na importância política da televisão nos últimos 57 anos. 57 é a idade da Rede Globo. E é também a idade do golpe de abril. Né? Pense-se também no impacto das fake news propagadas por disparos de WhatsApp e Telegram. Em diversas partes do mundo, a vontade coletiva vem sendo forjada por robôs. Esses robôs atuam sobre a emoção das massas, não sobre a razão. Mas a mensagem de fé e esperança, para concluir. Não são apenas as elites que lançam mão dos mitos para despertar e orientar a vontade popular. Os projetos ditos contra-hegemônicos não podem negligenciar a dimensão passional da política, o conjunto de imagens que os homens produzem para alimentar a sua capacidade de luta. Essa fala contra-hegemônica deve ser capaz de alinhar razão, ou seja, pensamento crítico, e emoção. A prática política que se volta contra a opressão envolve, sem dúvida, uma certa estratégia sensível, para utilizar o conceito do Muniz Sodré. Envolve paixão. Afinal, como dizia o escritor Nelson Rodrigues, sem paixão não se chupa nem um picolé, e menos ainda se transforma a realidade. Em contraposição ao discurso de ódio, os que lutam por uma nova ordem têm sido postos em marcha por uma fala que mobiliza a solidariedade, o amor, né? Mas também a raiva, a indignação contra as injustiças. E, diferentemente da mídia hegemônica, né, a comunicação alternativa, ela busca articular o sentir das massas a um conhecimento crítico, coerente, sistematizado. Cabe aos intelectuais orgânicos, populares, a articulação desse sentir popular ao saber crítico, isto é, a organização de uma vontade coletiva nacional popular. Então, o intelectual orgânico é aquele que se encontra orgânica e afetivamente ligado à vida das camadas populares. Afetivamente. Ele é aquele que forja essa paixão transformadora. Essa paixão, essa ideia-força, é a razão popular tocada pela emoção. É a consciência crítica que ecoa os gemidos, os risos,
as lágrimas, os gritos de protesto do homem comum. Obrigado.